Olá, seja muito bem-vindo ao GuiaCast, o podcast da Guia Saúde, onde nosso principal objetivo é informar você para a sua melhor saúde e qualidade de vida. E hoje o assunto é muito importante. Vamos falar de saúde vascular e tudo que engloba esse ecossistema. E para isso, temos a nossa convidada cirurgiã vascular, doutora Natália Sardin, que está aqui e vai bater um papo com a gente e tirar todas as dúvidas. Doutora, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Estou aqui nessa noite para elucidar todas as dúvidas aí. Perfeito. Muito obrigado pela sua Imagina. presença. Doutor, eu sempre gosto de perguntar para os médicos que vêm até aqui Uhum. como que eles entraram na medicina. Então, é uma paixão de família ou não? Como é que entrou a medicina na sua vida? A medicina sempre esteve muito presente na minha família, né? Meu pai é cirurgião vascular, professor da universidade, minha mãe é enfermeira, e na família a gente tem vários médicos também, e a maioria seguiu essa área da cirurgia vascular. Acabou sendo um pouco por família, assim, por eu Uhum. conhecer a área. Mas eu também tive outros interesses, quase que eu fui para a área de exatas ali, mas a medicina me chamou. Ainda bem, né, doutora? Aham. Perfeito. Então, já indo para o nosso bloco de perguntas, vamos falar de varizes primeiro. Perfeito. Mas antes eu só queria saber assim, dos casos que chegam para você, quais são os mais comuns? 95% varizes. 95% varizes. E é 95%. tudo a mesma coisa ou Não, tem cada um? vários graus. Desde os só os vasinhos até o com feridas abertas há anos, há 10, 15, até 20 anos de ferida aberta. Uhum. E muita gente normaliza aquelas veinhas que Uhum, são as varizes, né. Então explica é. pra gente o que são as varizes e quais são, por que é importante tratá-las? Normalmente, o primeiro sinal da doença vascular são as telangiectasias, ou as areinhas, varicoses, que as pessoas chamam, que são aquelas veinhas bem vermelhinhas, fininhas. Normalmente elas aparecem atrás do joelho, na lateral de Uhum. coxa, no tornozelo, e elas são um dos primeiros sinais de que tem alguma coisa errada. O sangue não volta 100%, não volta corretamente, e elas acabam sendo uma válvula de escape. Então, são Uhum. elas que começam. Pode ter uma veia um pouco mais grossa nutrindo elas, na parte de baixo que elas ainda não estão aparecendo, e elas podem evoluir com o tempo, até no caso de feridas maiores. É claro, temos aí a maioria das mulheres, 95% das mulheres, tem vasinho e vão ter em alguma época da sua vida. Uhum. É e é interessante você acompanhar a evolução delas. Ir num cirurgião vascular se elas começam a aparecer de uma hora para outra, assim é interessante. Só se preocupa, vai ver um cirurgião vascular, vê se tem alguma coisa acontecendo. Se não tiver, fica tranquila, pode ser Uhum. só estética ou não. Perfeito. Doutor, e existe um mito de que varizes é coisa de sedentário. Não. Isso é verdade ou qualquer um, mesmo alguém que pratica atividade física com certa Hum, regularidade, está disposto a ter? qualquer pessoa pode ter. É muito comum a gente ver nos circuitos de ciclismo que Uhum. os homens têm aquelas pernas magras, sem zero porcentagem de gordura, que tem muitas varizes. Então, o ciclismo é uma das modalidades esportivas que mais usa a musculatura da perna. E sim, alguns atletas têm. Às vezes, levantamento de peso, atletas têm. Então, vai muito da genética da pessoa. Uhum. Tem pessoas que vão fazer tudo certo a vida toda, a gente brinca, pode dormir de ponta cabeça, mas vão ter varizes. E outras pessoas, o sedentarismo, o aumento de peso pode ajudar essa tendência da pessoa. Uhum. Então, o sedentarismo, excesso de peso tem influência. Ela pode piorar uma doença pré-existente, a doença já ia acontecer, ela pode aparecer muito mais rápido, ou pode piorar o que a pessoa já tem. Uhum. Doutor, e para quem acha que varizes são apenas um incômodo visual, qual o Não. risco real da varize? As varizes as varizes menores, elas podem, primeira coisa, dar flebite, que nada mais é do que o entupimento dessa veia. Ela vai causar uma inflamação, vai ficar vermelho e endurecido nessa área. Se a veia tiver comunicação com uma veia profunda, que faz comunicação com o sistema profundo, as veias mais grossas, Uhum. ela pode sair um trombo, um coágulo, migrar para esse sistema profundo, formar uma trombose e ir para o pulmão, formando uma embolia pulmonar. Isso são em casos extremos, que a pessoa deixou por muito tempo essa flebite acontecendo. Aí sim pode dar uma trombose. Outro é a pessoa deixar essas varizes ficarem muito grandes. Ao certo ponto,
que até pode abrir ferida espontânea no tornozelo. A pele começa a ficar mais, a gente fala que parece uma ferrugem. A perna vai ficando enegrecida na parte de baixo, principalmente tornozelo e pés, e a Uhum. pele vai começando a mudar de textura. Vai Uhum. ficando mais grossa, com uma textura de casca de laranja, até o momento que a ferida abre. Um bichinho pica, às vezes raspou a perna, abre uma ferida e ela não cicatriza. Uhum. Então tá aí a importância de tratar a varize e não é só Sim. um incômodo visual, Não. pode se agravar para algo muito mais Com grave. certeza. E o pior dessa ferida é no caso de uma infecção, que é uma Uhum. ferida aberta o tempo todo, qualquer Uhum. bactéria pode entrar ali. Perfeito. Doutor, então agora mudando um pouquinho de assunto, vamos falar de lipedema. Uhum. Muita gente confunde essa condição com obesidade. Sim. Então, o que diferencia essa distribuição de gordura para um ganho de peso comum? É muito diferente. Eu, por exemplo, tenho lipedema. Eu peso 50 quilos, varia um pouco de 50 a 54 quilos. Meu IMC, por exemplo, é 20, até um pouco menos. Uhum. Então, eu tô numa faixa de peso ideal, mas eu tenho um acúmulo de gordura e uma quantidade de celulite muito exacerbada em pernas e braços. Uhum. As pessoas têm alguns graus, são algumas diferenças. Tem mulheres que só têm do joelho para baixo, ou nas coxas, ou só no braço, ou os três juntos. E é uma gordura muito diferente da gordura normal. A gordura normal, eu brinco com os pacientes, parece a capinha da picanha. É uma gordura uniforme, não tem nodulações. A gordura do lipedema, pelo ultrassom, a gente vê as fibras em volta da gordura. Ela faz como se fosse um cacho de um favo de mel. E Uhum. a gordura fica como se fosse dentro do favo. Você imagina que se a pessoa engorda, ela forma muitos favos e a gordura fica preso dentro dela. Uhum. E quando a pessoa tenta emagrecer, é muito mais difícil ela tirar essa gordura dali de dentro. Sendo que a gordura por si só é um tecido que puxa muita água. Então ela vai ter uma inflamação maior, vai ter dor, e ao toque ela é diferente. Você vai passar a mão nessa gordura e ela vai ser nodular, ela vai parecer uma estrada toda esburacada. É muito diferente da gordura normal. Até o toque, aos mínimos toques Uhum. dói. E a quantidade de roxo, por ser um Uhum. tecido mais frágil, ele acaba ficando roxo por qualquer coisa. Às vezes a paciente vem, doutora, minha perna fica roxa, eu não sei onde eu bati. Os vasinhos, né, que a gente não vê, eles Uhum. simplesmente estouram e formam roxos. São roxos que não são doloridos. Eles simplesmente Uhum. aparecem, do nada. Uhum. Doutor, e é comum uma pessoa passar anos se culpando por achar que está errando na dieta e, na verdade, ela tem um diagnóstico de lipedema? Sim, o diagnóstico de lipedema, ele começou a ficar famoso há uns 5 anos. Antigamente, a gente só falava assim: "Ah, essa pessoa tem as pernas grossas, tudo". E muita gente ia no vascular, fazia exame e a gente não sabia o porquê que as pernas da pessoa doíam. A gente falava: "Ó, tem que emagrecer", mas a gente não sabia exatamente o que que causava. Eu falo para as pacientes que têm, eu falo "as pacientes", é porque 99,999 são mulheres. Uhum. Alguns homens têm, mas normalmente tem alguma outra causa associada. São alguns alimentos que a pessoa tem que evitar, mas é claro, cada pessoa tem que ter uma dieta individualizada. Às vezes, para uma vai fazer diferença certos alimentos e para outras não. Então eu falo para as pacientes testando, principalmente quanto à dor. Primeira coisa, açúcar branco. Açúcar branco vai aumentar muito a retenção de líquido, e aumentar a inflamação. Uhum. Farinha branca, mesma coisa. Álcool, principalmente, tem pessoas, eu sou extremamente sensível a vinho tinto. Uma taça vai, a segunda, no outro dia, minhas pernas estão parecendo que tem 2 toneladas cada um. Aham. Embutidos, muito importante. Algumas pessoas são sensíveis à lactose, outras não. Então Uhum. eu não posso, padronizar uma dieta para as pessoas, né. Então tem que ir indo ver o que que a pessoa vai sentir melhor ou não. Não adianta eu Uhum. cortar um certo alimento, privar a pessoa a vida toda, sendo que ela não é sensível àquilo. Uhum. Perfeito. Doutor, então resumindo, por que que a academia não resolve o lipedema? Ele não resolve 100%, ele ajuda muito, mas mesmo se a pessoa tiver a melhor, atividade física, tudo, principalmente a mulher, ela vai ter gordura, ela sempre vai ter gordura. Uhum. Então,
sempre esse tecido de gordura pode gerar dor ou tá inflamado. Eu não gosto muito dessa palavra inflamado, mas pode gerar uma reação inflamatória que vai Uhum. causar dor e inchaço e retenção de líquido nessa mulher. Uhum. E é uma doença que atinge mais as mulheres ou os homens também, Sim, na mesma proporção? não. Então 99,999 é mulher, porque ela Uhum. tem relação com o hormônio feminino, com Uhum. a relação com o estrogênio. Então por isso que grande maioria, são as Uhum. mulheres que são afetadas. Perfeito. Doutor, então agora vamos falar um pouquinho, já mudando de tema, de doença arterial, tá? Perfeito. Se as veias trazem o sangue de volta e as artérias levam oxigênio, o que acontece quando esse cano entope? O oxigênio é a vida para o tecido. Se entupiu, não tem nada que leve sangue para baixo, a perna morre. Então, casos de entupimento das artérias que são abruptos, não é uma artéria que vai entupindo com o tempo. Quando a gente tem uma artéria que vai entupindo com o tempo, Uhum. ela vai diminuindo o calibre. Então, nova circulação, a gente chama de circulação colateral. Ela vai criando. Claro que ela não é tão boa quanto a original, mas ela se entupir, ela ainda dá para o gasto. Claro, a pessoa vai andar, por exemplo, na subida, vai sentir dor na Uhum. panturrilha, Vai faltar vai sangue faltar ali. sangue, vai faltar o oxigênio. Então, essas artériazinhas não dão conta de uma Uhum. atividade normal. Quando essa artéria, ela tá pérvia, não tem nada entupindo e ela entope do nada, a perna do ponto que teve entupimento para baixo vai começar a sofrer. Uhum. É uma dor lancinante, parece que estão enfiando uma faca, a perna vai começar a ficar pálida, perda de sangue, a pessoa vai começar a perder os movimentos. Quando começa a perder o movimento, aí já vai ficando mais difícil da gente conseguir recuperar esse membro. Já está crítico. Já tá crítico. Mesmo se a gente recanalizar, se a gente voltar ao fluxo, pode ser que essa perna nunca mais volte a funcionar ou que depois necessite de uma amputação. Uhum. E a gente sabe que as doenças arteriais elas são mais silenciosas. Sim. Então, quando uma artéria está afetada, quais são os sintomas? A artéria vai começar normalmente a dar sintoma quando ela tá 75% Olha entupida, só. ou seja, é muito. Então, imagina isso é anos, anos e anos. A primeira que os pacientes falam é andar na subida, começar a dar cãibra na panturrilha. "Ai, doutor, eu pego uma subida, tô indo Uhum. lá para o centro, pego a subidinha, tenho que parar, tenho que ficar fingindo que eu tô olhando alguma coisa, aí eu consigo de novo, mas eu ando mais um tanto, tenho que parar de novo". Depois isso vai ficando mais crítico, a caminhadas no plano ou alguns movimentos até a pessoa já começa a doer. A partir do momento que a dor está em repouso ou abriu uma ferida por falta de sangue também, que acontece, e não cicatriza, aí é o momento da gente, tomar uma atitude intervencionista, a gente intervir nisso. Uhum. Antes disso, podem ser usadas medicações para diminuir a progressão da doença. Uhum. Perfeito. E quem tem um entupimento nas artérias das pernas, tem mais chance de ter um AVC, um infarto? Ou seja, qual a relação da saúde da perna com o coração? Toda doença é uma só, aterosclerose. É a mesma na perna, é a mesma na cabeça, é a mesma no coração. Algumas doenças mudam o sítio da aterosclerose. A diabetes, a gente sabe que entope mais os vasos menores. O Uhum. cigarro, o colesterol, tudo a gente sabe que entope os vasos maiores. Então, tem algumas correlações. Diabetes, a gente sabe que também é muito prejudicial para a parte das coronárias, que são as artérias do coração, das carótidas, que são as artérias que levam sangue para o cérebro. Então, sim, a pessoa tem uma doença aterosclerótica, não importa onde, Uhum. ela deve investigar a aterosclerose em todos os outros sítios para prevenir a progressão dela. Perfeito. Quais sintomas vasculares costumam ser ignorados ou considerados normais? Como peso nas pernas, inchaço ou dor no final do dia? Cansaço no final do dia realmente não é normal, a não ser que a pessoa fique 12 horas parada em pé, por exemplo. Uhum. Aí qualquer ser humano que tenha Sim. o sistema venoso perfeito vai ter cansaço, vai ter inchaço. Mas se você, no final do dia, você caminha pequenas
pequenas distâncias, não fica parado e sente muito cansaço, dores, é legal você procurar um cirurgião vascular. Perfeito. Voltando para o lipedema. Quais sinais costumam chamar a atenção, como dor ao toque, sensibilidade aumentada ou até mesmo distribuição desproporcional do volume corporal? A primeira coisa que chama a atenção das mulheres é a estética. 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 Doutor, eu vou na academia, eu pego peso, compara com as amigas, ela tá pegando esse peso, a gente tem o mesmo peso, meu músculo não aparece. Uhum. Então, essa falta de definição muscular, hoje em dia, que é a busca do corpo, né, esteticamente, isso leva muitas pacientes para o consultório. Eu malho, eu malho, eu malho, e meu músculo não aparece. Ou minha celulite não desaparece. Eu não consigo. Uma das clássicas do consultório é: doutor, eu nunca consegui comprar bota de cano alto. Hum. A bota não fecha na panturrilha. Essa daí é clássica, muito clássica. Ou a Uhum. hora que vai tirar a calça, fica marcada a costura por horas, às vezes. Aí eu vou na academia, tiro e fica marcada a perna. Essas são as coisas que Uhum. levam bastante. E os roxinhos. Os Uhum. roxos, sem causa aparente, também levam bastante as mulheres para o Uhum. consultório. Perfeito. E como diferenciar a celulite do lipedema? A celulite, ela tem relação muito grande com a quantidade de gordura também. Então, a celulite no lipedema, às vezes, é uma quantidade muito pequena de gordura, mas é uma aparência de celulite muito grande. Uhum. Às vezes, é uma paciente magra que, sem apreensão da gordura, ela já aparece. A Uhum. celulite, normalmente, você tem em graus. E está associada também à obesidade. Pode Uhum. estar associada a hormônios e outras doenças também. Uhum. Já na doença arterial, por que sintomas como dor ao caminhar, cansaço precoce nas pernas ou até mesmo esfriamento dos pés não devem ser subestimados? Porque é um sinal que a perna está dando que não está chegando oxigênio suficiente, não está chegando sangue suficiente. E normalmente, quando esses sinais são ignorados, vai entupir mais. E aí, a hora que entope totalmente, é muito mais difícil da gente tratar. Uhum. E como essas doenças vasculares no geral afetam a circulação ao longo do tempo quando não são tratadas adequadamente? As varizes, principalmente abertura de feridas, trombose em casos extremos, diminui muito a produção no trabalho da pessoa, porque ela fica cansada muito mais rápido, ela não consegue, desempenhar as funções que ela tem. As doenças arteriais, elas são um pouco mais graves, elas demoram mais para aparecer, mas são um pouco mais graves. Elas também, se não você não correr atrás, né, se você não for atrás de Uhum. um diagnóstico, você pode perder a perna. A amputação não é raro em casos de doença arterial. Uhum. E além dos sintomas físicos, de que forma essas condições podem impactar a autoestima, a mobilidade e até a qualidade de vida? Bastante. No caso das doenças vasculares, das varizes, muitas mulheres vão no consultório, por causa dos vasinhos, se queixando Uhum. de: "Ah, eu não consigo pôr um shorts". Como você passa o verão do norte do Paraná sem colocar um shorts? Não tem como. Não tem como, sem colocar um vestido. Então as pessoas se privam de muita coisa, às vezes só pela estética, o que a gente não quer, e não deveria, né. Eu acho que só pela estética a gente não devia se privar de várias coisas. Mas as pessoas também: "Ah, eu não consigo fazer uma viagem, porque minha perna incha muito durante o voo", ou "eu não Hum. consigo caminhar por longos períodos". A pessoa deixa de fazer uma viagem para fora do país por causa dos incômodos. Isso Uhum. a gente podia resolver. Uhum. Então isso piora muito a qualidade de vida da pessoa. E no caso do lipedema, a estética é complicada mesmo. Uhum. Perfeito. Isso mostra a importância de você ir Sim, não só pela estética, né? sim, Então, doutor, agora a gente vai para um bloco de perguntas de pacientes reais que foram enviadas para a Guia Saúde, perfeito. tá? Então, a Ana perguntou assim: toda variz precisa ser tratada ou algumas podem apenas ser acompanhadas? Algumas podem ser acompanhadas. A partir do momento que ela aparece, você vai no cirurgião vascular. O cirurgião que vai falar para você: ó, essa dá para esperar mais um tempo, essa a gente pode fazer tratamento com aplicação, essa é cirúrgica, essa a gente pode fazer laser. Então, as varizes normalmente não são tratamentos de urgência. Você raramente vai chegar num consultório de um vascular
e você vai falar assim: "Nossa, você precisa operar essa semana". Isso, olha, 98% das vezes isso não acontece. Uhum. Então, cirurgia de varizes são eletivas, você vai se programar para fazer elas, tá. Mas quem vai falar e quem vai conversar isso com você, quem vai te mostrar, é o cirurgião vascular. Então, na dúvida, tem que ir para o Sim, consultório. sim, sim. Perfeito. O João também perguntou assim: o lipedema tem cura ou é uma condição que pode ser controlada? Ele não tem cura, você vai eu brinco com as pacientes: "Bem-vinda ao clube", esse é um clube que ninguém quer entrar, mas ninguém pode sair depois que entra. Então você vai o resto da sua vida ter que cuidar do peso da sua alimentação e colher as consequências de quando você não segue o protocolo. Aham, perfeito. A Clara perguntou o seguinte: dor nas pernas ao caminhar sempre está relacionada à circulação? Não. Muitas causas ortopédicas também podem confundir. Então, normalmente eu trato muito dor no ciático no consultório, trato, cisto atrás do joelho, artrite, artrose, então muitos pacientes procuram o cirurgião vascular por dor nas pernas, mas às vezes o problema é ortopédico também. Uhum. E o Pedro perguntou o seguinte: existe risco de complicações quando doenças vasculares não são tratadas corretamente? Sim, muitos, muitos, muitos. Amputação é o pior deles, infecção, edema, né, o inchaço que ele pode ter uma hora que ele não vai voltar mais, as suas pernas podem inchar tanto, que mesmo se você tratar o problema de base, ele não vai voltar ao que ele era antes. Uhum. Perfeito. Então agora a gente vai para um bloco de mitos e verdades, Uhum. tá? Varizes são apenas um problema estético? Você já comentou, Já. mas vale reforçar. Não, varizes não são só um problema estético. Eles Uhum. podem começar sendo, mas normalmente eles têm algum problema, por trás deles. Uhum. Mito ou verdade? O lipedema não está relacionado à falta de esforço ou disciplina alimentar. Eh, as pessoas que têm lipedema, elas vão ter muito mais dificuldade, a ter a de seguir um tratamento certinho, mas não, a pessoa ela não vai o lipedema por si só vai trazer muitas dificuldades para essa pessoa, mesmo fazendo a dieta direitinho e atividade física, então não tem jeito. Perfeito. Mito ou verdade? A doença arterial pode evoluir por muitos anos sem sintomas evidentes. Isso é totalmente verdade. Totalmente verdade. A doença arterial, igual eu falei, vai começar a dar sintoma com 75% da artéria ocluída. Então, há quantos anos ela está entupindo essa artéria? Uhum. Muito tempo. E a pessoa não está percebendo, né? Exato. Mito ou verdade? A avaliação com o cirurgião vascular é fundamental para indicar o tratamento adequado. Com certeza, verdade. Essa não tem nem o que falar. A partir do momento que você vê que tem alguma coisa errada com as suas pernas, com as suas veias, procura um cirurgião vascular pelo menos para tirar dúvida e para ele te encaminhar para o serviço que realmente é da Uhum. sua queixa. Doutora, todas as varizes precisam de cirurgia? São um caso cirúrgico? Não, hoje em dia a gente tem várias técnicas, desde a cirurgia convencional, que é aquela que tem um cortezinho na virilha, outro cortezinho no pé, que a gente passa um cabinho dentro da veia, a famosa safena, e tira ela por tração mesmo, a gente puxa. Essa cirurgia tem alguns cuidados no pós-operatório, porque é uma cirurgia que causa uma inflamação um pouco maior, tem que tirar as veias os pacientes me perguntam: "Como que é tirado essas veias, doutora?" Eu falo: "É, a gente pega uma agulhinha de crochê, aquela que a sua avó fazia mesmo, crochê, e a gente tira, faz um pequeno furinho e puxa elas. Essas veias não vão fazer falta? Não, não vão fazer faltas, porque na verdade elas estão atrapalhando o trânsito." Uhum. Eu explico para os pacientes que assim, a gente tem 2 vias. A via principal, que seria o sistema profundo, e a via superficial, que seria essa fenda, que seria como se fosse uma via marginal. Você imagina que essa via marginal, ela não está indo no mesmo sentido do trânsito. Ela está jogando contra, ela está jogando todo o sentido dela contrário, então ela está atrapalhando. Uhum. Ela só drena 10% do sangue, então ela não faz diferença. A única pessoa que vai sentir falta da safena é a pessoa que, se precisar fazer uma ponte de safena,
que ela não vai ter mais. Mas normalmente as veias safenas que a gente retira, elas já não vão servir para fazer ponte. Uhum. Então, provavelmente não vai fazer falta para esse paciente. Doutora, a gente sabe que a medicina evoluiu em todas as áreas. Na saúde vascular, tem alguma nova técnica, alguma nova tecnologia para a cirurgia? Sim, hoje é muito usada, né, a tecnologia do laser. A gente tem 2 tipos, o endolaser, que é o mais comum, e a radiofrequência. Os 2 funcionam da mesma maneira. A gente vai queimar a veia no trajeto dela. Uhum. Isso melhora a recuperação do paciente, não significa que ele não terá recuperação. A recuperação vai ser muito mais tranquila, com menos roxos. A pessoa vai conseguir voltar ao trabalho antes, não vai ter o corte na virilha, que muita gente tem medo. Muitas vezes a gente consegue fazer essa cirurgia sem a temida raquianestesia, que é a anestesia nas costas. A gente consegue fazer só com a anestesia local e com cheirinho, com a sedação. Então isso é muito mais tranquilo. E nós também temos para veias menores o tratamento com a espuma, que nada mais é do que uma aplicação. Ela é muito interessante em pacientes que não têm tanto desejo estético, porque muitas vezes ela pode causar mancha nas pernas, principalmente nas veias que são mais superficiais. Eu gosto de usar muito para pacientes idosos que não têm mais condições de fazer uma cirurgia e para pacientes que têm ferida aberta. E também temos outros tipos de aplicação, como a crio, que a gente consegue tirar veia de até 2 milímetros. Antigamente, uma veia que ia para cirurgia, a gente congela o líquido a menos 50 graus e aplica esse líquido dentro da veia, Seria uma secando veia bem ela. pequenininha. É uma veia que já não é uma varicosezinha, aquela roxinha. Já é uma veia que muitas pessoas já pensam que são cirúrgicas. Então, por isso que é importante você ir num cirurgião. Às vezes você vai eu tenho medo de cirurgia. Às vezes tem outras técnicas que a gente Uhum. consegue fazer no consultório que não precisa nem ir para o centro cirúrgico, que não tem recuperação, que você não precisa ter se afastar do trabalho. Então, isso é muito Uhum. importante os pacientes saberem. A gente consegue resolver, se a pessoa não tiver tanto a queixa estética, a gente consegue remover 90% das varizes em consultório com a espuma, por exemplo. Só que a pessoa tem que ter a ciência que podem vir manchas decorrente desse tratamento. Mas para resolver as varizes, a gente consegue fazer muita coisa no consultório. Perfeito. Doutora, é verdade que as varizes são genética? Olha, elas têm grandes componentes genéticos, principalmente as mulheres, né. Eu falo, se seu pai tem varizes, a chance da filha ter é muito grande, porque um homem que não tem, a ação do estrogênio, que é o hormônio feminino nas varizes, e já tem varizes, a chance da filha dele ter é muito grande. Quando a mãe, as tias, todo mundo tem, é grande a chance dos filhos terem também. Então, se a sua mãe, se seu pai tem varizes e começou a aparecer, procura um cirurgião vascular para você não chegar no nível de varizes que seus parentes têm, que a gente consegue remediar isso e levar seu tratamento para caso se precisar de uma cirurgia, para que precise mais tarde. Perfeito. Doutora, quem tem medo de agulha também pode tratar varizes? Pode, pode sim. Isso é muito comum no consultório, o paciente vem com medo da agulha. É claro que a gente tem que explicar que a agulha hoje é muito fina. Normalmente os pacientes até se surpreendem, mas quem tem pavor, fobia de agulha, a gente tem o tratamento do laser transdérmico, que é uma luz muito forte que parece a depilação a laser. Ela vai pegar, fazer um feixe de luz e vai queimar e vai sumir com esses vasinhos. Então, quem tem pavor de agulha, a gente tem opções para você também. Pode ficar tranquilo que a gente dá um jeito nos seus vasinhos. Uhum. Doutora, os microvasos são só estéticos ou eles têm um problema por trás? Normalmente, os microvasos, eles têm que ser investigados se ele tem uma veia maior nutrindo eles. Qual que é o problema? Você vai em algum profissional e ele acaba secando só os vasinhos. Só que ele não investiga quem está nutrindo. Então vai acabar como se fosse enxugando gelo. Você vai ter a fonte,
e esses vasinhos vão continuar aparecendo. Não importa quantas sessões você fizer, eles vão aparecer depois de um tempo de novo. Então, doutora, quando que uma dor simples na perna pode ser um sinal de alerta para a trombose? Normalmente, a trombose vem associada a outros fatores. Normalmente, ela acontece em dois lugares da perna, as mais comuns: atrás do joelho e na dobra da coxa, ali perto da virilha. Então, o que que acontece? O que que é a trombose? É o entupimento da veia. Então, o sangue está indo e ele não consegue voltar. Então, se ele está batendo em algum anteparo, ele vai inchar tudo que está para baixo. Normalmente, a trombose, ela vem acompanhada de inchaço, dor e vermelhidão a Uhum. partir do momento ali do local que está entupido. O que que nós precisamos investigar desse paciente? Se ele teve um motivo para ter trombose. Os principais motivos são longos períodos de mobilidade, por isso que a gente fala de voos longos. A partir de 3, 4 horas é legal a pessoa se movimentar. Outra coisa que a gente tem que ficar muito de olho, se o paciente não tem nenhum fator de risco, a gente investigou, conversou com ele, um dos principais causadores de trombose é algum câncer que ainda não se manifestou. Uhum. Então, o primeiro sinal de um câncer, às vezes, pode ser a trombose. A gente já descobriu câncer de mama, câncer de intestino em homem, que é um câncer que normalmente não aparece, vai dar sintomas muito tardio. O primeiro sinal do câncer foi a trombose. Outras coisas que a gente também tem que perguntar: cigarro, uso de anticoncepcional, cirurgia recente. Cirurgia recente, ortopédica, cirurgia ortopédica dá muita trombose. Hoje, as cirurgias estéticas, que você tem que ficar muito tempo parado, como a abdominoplastia, também são causas muito comuns de trombose. Doutor, é verdade que o anticoncepcional a longo prazo pode ser desenvolvido trombose? Pelo contrário do que a maioria das pessoas pensam, não é com o tempo, e sim a troca do anticoncepcional. Os primeiros 3 meses são os mais críticos. Então, quando a gente tem que ficar de olho no anticoncepcional? Na troca dele, nos primeiros 6 meses ou até 6 meses em alguns casos. Alguns anticoncepcionais têm maior risco de causar trombose. Então, são anticoncepcionais que você tem que conversar muito bem com o seu ginecologista. Ah, eu tenho um histórico na família de trombose. Então, o seu ginecologista vai chegar a conversar com você se você tem algum fator para utilizar algum tipo ou não de anticoncepcional. Tem anticoncepcionais hoje que são liberados para pacientes que tiveram trombose. Outros são estritamente proibidos. Uhum. Então, é muito importante conversar com o ginecologista do risco-benefício quanto ao anticoncepcional. Mas é interessante, que muitas pessoas pensam não é o uso a longo prazo, e sim a troca dele. Às vezes você troca um anticoncepcional que tem muito risco trombogênico de causar trombose por um que tem menos e você tem trombose nessa troca. Então é melhor a gente deixar um anticoncepcional a longo prazo do que trocar ele. Perfeito. E a trombose, ela tem relação genética? Também, tem algumas doenças genéticas que favorecem a trombose. Então, a gente pode fazer uma pesquisa genética se você tem ou não esses genes que podem causar ou não trombose. Doutora, as feridas abertas, elas são necessariamente caso cirúrgico ou é simples tratar? Assim, as feridas abertas, primeira coisa que a gente tem que fazer antes de qualquer coisa é fechar elas. Depois a gente pensa numa cirurgia ou em algum outro tipo de tratamento. E o que muitas pessoas pensam é que é muito caro tratar isso, que deixa a pessoa longe do consultório. Em muitos casos, com um dinheiro aí que você pediria pizza por 6 meses, você consegue fechar uma ferida. A pessoa vai pensando que vai gastar um carro e fica Uhum. 10, 15 anos com a ferida aberta, sendo que a gente pode tratar aí essa ferida com muito menos. Às vezes, com o dinheiro que a pessoa gasta com antibiótico por 2 anos, a gente consegue tratar a ferida dela por muito Uhum. menos. Perfeito. Então, doutora, chegando no final do nosso podcast, eu queria que você deixasse uma mensagem para a gente encerrar. Que orientação que você deixaria para as pessoas que convivem com sintomas vasculares e ainda têm dúvidas sobre quando procurar um especialista? Não fique com dúvida. Dor nas pernas, cansaço, vasinhos em demasia, qualquer coisa diferente que você sentir, procura um cirurgião vascular para tirar dúvida. Às vezes é uma coisa muito mais simples do que você imagina, que a gente pode resolver dentro do consultório. E
prevenir uma coisa muito pior no futuro. Esse foi mais um episódio do GuiaCast, o podcast da Guia Saúde. Te espero no próximo.